Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, Fernando Carvalho. Estamos aqui para mais um dia de análises esportivas dessa quinta-feira, dia 16 de outubro. Grade reduzida, temos jogos do Brasileirão, temos alguns jogos complementares aqui da Inglaterra, terceira divisão da Inglaterra, da Romênia, temos jogos aqui da Finlândia, mas a prioridade da análise de hoje serão os jogos do Brasileirão, essa tripla de jogos do Brasileirão. E o primeiro jogo aqui é o Grêmio e São Paulo, às 19 horas. Cotações palheiras, bem, as cotações aqui equilibradas. Cotação de zebra aqui do Grêmio, jogando dentro da sua casa, levando em consideração a trajetória dos times nesse Brasileirão, o Grêmio não ter feito um grande campeonato, apesar das últimas rodadas terem ali um pouco mais de fôlego e de sossego, trazendo algumas vitórias recentemente dentro de casa e também fora de casa. O São Paulo meio de tabela ali, disputando a vaga para a Libertadores. O Grêmio, como já havia dito, ele vem de alguns jogos já com resultados positivos. 3-1 contra o Vitória, fora de casa teve uma vitória importante aqui do Grenal, 3-2, com uma grande polêmica da arbitragem, um empate aqui contra o Botafogo, vitória contra o próprio Vitória, um empate aqui fora de casa, Santos e Grêmio, na qual estava ganhando o jogo e tomou ali um empate no finalzinho do jogo. E a derrota aqui do Bragantino vem de um resultado negativo, mas pelo momento do Grêmio que vinha antes, teve esse fôlego aqui de 2 vitórias e 2 empates das últimas rodadas. E dentro de casa vem com uma vitória do próprio Vitória, jogando dentro ali da arena do Grêmio. São Paulo vem ali de uma derrota do Palmeiras e envolvendo novamente a polêmica da arbitragem. Então não é o mérito aqui das análises envolver a arbitragem em si, levando em consideração que há entradas que favorecem ali a questão de cartões, de faltas, mas esse jogo aqui foi uma polêmica, mas é aquela questão. Palmeiras é um time mais cascudo, mais ali, que tem essa presença, né, de ganhar todos os jogos, tanto fora dentro ou dentro da sua casa. E aqui foi um vacilo também do próprio São Paulo não envolver na parte da arbitragem. Estava ganhando de 2-0, poderia até mesmo ampliar mais o placar, mas ou até mesmo ali trancar ali, fazer algum modo ali defensivo mais seguro durante o jogo, mas enfim, aqui foi um resultado bastante polêmico devido à questão da arbitragem. Fortaleza e São Paulo foi uma grande vitória do São Paulo fora de casa, então foi a última vitória fora de casa do São Paulo, então foi um excelente resultado jogando lá no Castelão, lá em Fortaleza. Mas assim, são equipes que não têm feito aqui grandes jogos, né, dentro do Campeonato Brasileiro. São times estáveis, né, durante o campeonato. São Paulo teve um momento ali de crescência, de crescimento durante o campeonato quando chegou o Hernan Crespo. Então teve uma guinada muito boa, né, de vitórias do São Paulo. E o Grêmio agora recentemente, com aquele fôlego ali de vitórias e empates ali, trouxe ali um fôlego aqui para sair dessa zona de rebaixamento. Não é um jogo para decidir e analisar e decretar o Grêmio vai ganhar ou o São Paulo vai ganhar. São cotações muito parelhas, são times bastante estáveis durante o campeonato. Não, até mesmo no live, no ao vivo, você não conseguirá determinar e até mesmo cravar uma entrada ali, tanto em back favorito ou back São Paulo. Até mesmo o mercado já está indicando aqui um caminho de empate para esse jogo. Então, pelos times e pelos momentos dos times,
é muito difícil de analisar em questão de resultados, porque são bastante ali. E aí vem aquela questão que envolve muita questão da comissão técnica, ou até mesmo de estratégias em relação a isso. Vai depender do momento do calor do jogo que a equipe vai jogar um melhor que a outra. Então, por exemplo, aqueles 15 minutos iniciais do Grêmio foi melhor do que os 15 minutos iniciais do São Paulo. Aqueles 15 minutos do São Paulo durante a partida será melhor que os 15 minutos do Grêmio. Então, isso vai depender da minutagem e também do envolvimento ali do jogo durante a partida, para que você possa determinar alguma entrada a favor do Grêmio ou do São Paulo. Mas aqui é muito difícil analisar mercados de resultados, até mesmo é, o valor que pode estar indicando a uma dupla chance do Grêmio por estar jogando dentro de casa e também pelo fato que o São Paulo não demonstra uma confiança tão assim acessível para que você possa cravar o resultado ali de vitória do São Paulo. Então, o valor está mais indicando para o Grêmio por estar jogando dentro da sua casa. Mas mesmo assim, é um jogo muito difícil, mesmo que seja no ao vivo, de cravar uma vitória para ambos os lados. A tendência é um jogo mais under goals. É, o valor de 1,5 aqui está 1,50, então as casas vão estar mais altas esse valor de 1,5. É um jogo mais pautado para o under goals. É um jogo para under cartões, porque o árbitro é o Davi Lacerda, e o Davi Lacerda tem minutagem para. Tem métodos de under cartões e under faltas. Apesar que o último jogo ele soltou muitos cartões no jogo do Corinthians. Foi no último jogo do Corinthians, salvo engano, não sei se foi o Mirassol. Foi o último jogo, um dos jogos do Corinthians dentro da Arena Itaquera. Soltou muito. Corinthians e Atlético Paranaense na Copa do Brasil, soltou muitos cartões. Mas a característica do Davi é under cartões e under faltas, dependendo das cotações das casas, pode ser envolvido ali até mesmo um valor para under cartões e também para under faltas. Mesmo que o Grêmio bate tanto aqui, é um caminho para o under faltas e under cartões. Jogos entre eles se envolve, apesar que nos últimos jogos tem saído bastante gols. Aqui, ó, 2-1, 2-1, 3-0, 2-1. É um jogo para esse cenário de under goals pelos momentos dos times. Grêmio fazendo um gol, vai fechar a casinha, 1-0 a goleada. São Paulo fazendo um gol também, vai fechar a casinha, 1-0 a goleada. Então, pelos momentos dos times aqui, esse cenário seria mais para o under tudo. O under gols, under cartões e under faltas. O jogo mais ali truncado e ao mesmo tempo ali é jogo de um erro. Então, no erro fatal de cada time aqui pode proporcionar uma vitória de cada lado ou até mesmo um jogo mais ali pautado para o empate. Vamos falar sobre Fluminense e Juventude. Fluminense joga aqui dentro da sua casa. Fluminense vem bem com o Zubeldia no comando, e até mesmo de algumas vitórias interessantes dentro aqui do comando do Zubeldia. É um time que agora proporcionou um fôlego mais ofensivo, apesar que dessa derrota no jogo atrasado do Mirassol, veio de ótimas vitórias aqui do Botafogo, empate do Sport, Fluminense ganhando de 3-0 e poderia ser mais nesse jogo aqui do Atlético Mineiro. Vem de um resultado aqui negativo do jogo do Mirassol, mas o Mirassol está fazendo um ótimo campeonato. É um placar justo, né, pelo momento do Mirassol jogando dentro da sua casa. E é forte candidato aqui o Mirassol para entrar na vaga de Libertadores. Dentro da sua casa, vem de 2 vitórias seguidas, sem tomar gols, isso aqui é importante. Apesar do Zubeldia ter características mais ofensivas, isso aqui é bastante interessante por não tomar gols aqui nesses últimos 2 jogos dentro de casa. Vai enfrentar o Juventude que disputa para cair para a Série B. Dentro da sua fora de casa vem desses resultados aqui, 2 derrotas, 2 empates, uma vitória contra o Ceará. E o próprio mercado já indica o valor não, mas essa cotação mais ali
europeia, né? 1,33 para 9,50 do Juventude. Cotações muito baixas e isso pode proporcionar um caminho ali para fazer alguma entrada em live indicando o caminho da vitória. Essa cotação é muito baixa por ser um time brasileiro. Lembrando, Brasileirão são jogos assim que o primeiro perde do segundo, o primeiro perde do último colocado, é uma gangorra sem fim. Levando em consideração que os dois times hoje, Palmeiras e Flamengo, têm ali uma regularidade muito boa durante o ano. Mas essa cotação do Fluminense aqui é muito baixa para proporcionar uma entrada pré-live para um caminho de vitória. Lembrando que estamos falando de Brasileirão. Brasileirão pode envolver muitas camadas ali de zebras, inclusive uma vitória do Juventude. Juventude fazendo um gol segura, amarra tudo, ainda mais que é o Thiago Carpini no comando. O Carmine ele segura muito o jogo, é um jogo mais ali truncado, principalmente se o Juventude fizer um gol logo no começo ou em algum momento da partida. Então isso pode proporcionar um jogo mais under goals. Em caso do Fluminense abrindo 2-0 no placar, aí neste caso o jogo pode ser mais aberto, porque o Juventude vai precisar sair para explorar até mesmo ambas marcam ou até mesmo buscar o empate, e isso pode proporcionar um contra-ataque para o Fluminense. O mercado propriamente ele já indica que um jogo mais para over goals. Também assim tá equilibrado aqui, o mercado não sabe se é para o over goals, mas eu vejo um valor mais ali agregado para o over goals, pela característica do Fluminense com o Zubeldia, que é mais ofensivo, e também pelo momento dos times. O Juventude, em caso de derrota por 2-0 no jogo, o Juventude vai ter que abrir, vai ter que se expor mais, e justamente vai explorar o contra-ataque do Fluminense. Então, é um jogo ali mais pautado para o over goals e também indicando aqui um favoritismo para o Fluminense. O árbitro é o esqueci o nome do árbitro, mas é um árbitro com cotações mais. É o Jefferson, árbitro da partida. Proporciona aqui um valor mais aqui de cartões, embora que o Juventude ele tem um caminho mais de under cartões, mas o Fluminense ele tem, principalmente com o comando do Zubeldia, proporciona mais essa caminhada para o over cartões. Já o Vitória e Bahia, clássico baiano. Clássico é muito difícil de conceder alguma análise mais concreta, mais consolidada. Então, eu sempre falo, clássico é muito difícil de analisar. Então, eu sempre deixo ali né, em aberto, né, as possibilidades aqui nesse jogo aqui do Vitória e Bahia. Evidentemente, o Bahia ele tem um lastro mais de favorito pelo momento, né? O Bahia aqui se encontra aqui para disputar a vaga da Libertadores, Vitória disputa aqui para não cair. Então são momentos distintos de cada time. Isso é claro e evidente, mas por ser clássico, as cotações aqui estão parelhas, estão bem equilibradas, até mesmo entre eles não há assim um valor tão acessível na vitória do Bahia, jogando no estádio do Vitória. O Bahia, entre eles aqui jogando no Barradão, vamos lá, a internet não ajuda, então a gente tem que esperar um pouquinho aqui é tudo ao vivo. É um caminho aqui, ó, de 2-2, 2-2, 0-0, 2-1 vitória, 0-0. Então, pelos momentos históricos, jogando dentro do Barradão, o Bahia, ele vem aqui de 5 jogos sem vencer na casa do Vitória. Então, o mercado, ele meio que nos diz que essas cotações equilibradas e parelhas é justamente porque, historicamente, o Bahia, nesses últimos 5 jogos, não ganhou na casa lá do Vitória. Claro, jogando na casa do Bahia, evidentemente, tem algumas vitórias jogando dentro de casa aqui. Podemos até consultar aqui, por exemplo. Vamos lá. Internet, nos ajuda aí. Vamos.
Randa peão aqui. Bahia jogando veio de 2-1 aqui do Vitória, 2-0, então dentro do Brasileirão aqui do Brasileirão foi 2-1 no primeiro turno, no Baiano aqui foi 2-0 jogando na casa do Bahia. Então, o mercado ele entende aqui essas cotações equilibradas justamente pelo histórico entre as equipes jogando na casa do Vitória. O Bahia vem de 5 jogos sem vencer na casa do Barradão, é um clássico baiano, são momentos distintos de cada time, mas isso pode proporcionar uma vitória do próprio Vitória contra o Bahia. O árbitro dessa partida é o Daronco. O Daronco tem características e métodos de under cartões, mas ultimamente ele tem soltado aqui cartões para as equipes, devido à punição que ele tomou pela Conmebol no ano passado ali, que ele não proporcionou cartão lá no jogo do River Plate. E então o Daronco ele mudou alguns posicionamentos em relação a isso, em relação aos cartões, mas ainda considero o Daronco como under cartões. Mesmo em clássico aqui, claro, isso vai depender do lastro de cada um. Se você tem um movimento mais de over cartões, tudo bem. Se você tem lastro de se posicionar em under cartões, tudo bem. A casa até mesmo vai indicar ali um caminho para ambas cartões ou até mesmo para posicionar um under cartões ali, cotações de -10 a -11 cartões, juntamente com uma entrada ali, por exemplo, de under goals. Eu vejo um caminho para under goals aqui, eu vejo aqui um caminho mais para jogo truncado devido aos momentos de cada time. Vitória fazendo um gol, fecha a casinha, 1-0 é goleado, e Bahia proporcionando um caminho ali da vitória durante a partida, 1-0, dependendo da partida, pode até mesmo trancar ali, por ser um clássico ali, baiano, e não proporcionar um estilo ali mais ofensivo, caso Bahia em algum momento da partida esteja vencendo por um gol de diferença. 2 gols diferentes do Bahia, Vitória vai ter que ir para cima para explorar ali os ataques, porque é tudo ou nada, não tudo ou nada, e precisa justamente para conceder ir atrás do empate e não perder pontos aqui jogando dentro dos seus domínios. Então é isso. Nessa quinta-feira são esses 3 jogos do Brasileirão. Foi uma análise mais minuciosa sobre essas 3 partidas. Então, resumindo aqui, Grêmio e São Paulo, cotações parelhas. Fluminense e Juventude, né, o mercado já indica aqui o caminho de vitória do Fluminense, mas Brasileirão tem que tomar cuidado, né, por essa zebra. A gente não pode só tampar o Juventude aqui e esquecer dele. Do outro lado tem um adversário. Então, tome muito cuidado em relação a isso. E vitória aqui, Bahia é um clássico baiano, então tudo pode acontecer aqui. Vejo que é um jogo mais under goals, é um jogo mais truncado, é um jogo que, dependendo da partida, pode abrir ali gols em caso do Vitória ganhando por 2-0, por 2 gols diferentes. Aí o Vitória vai ter que ir para cima, vai ter que buscar o resultado, ou diminuir o placar, ou buscar o empate. Então eu vejo essas necessidades de cada jogo para cada cenário. Então é isso, meus amigos. Obrigado pela companhia. Tamo junto. É nóis. Aquele abraço. Até breve.